Olá, tudo bom? Hoje nós vamos dar uma dica, ou melhor, dar um norte para você que é aluno do ensino médio e está pensando em produzir seu artigo científico, em começar a entrar nesse mundo da ciência, compreender quais são os aspectos que você precisa levar em consideração para finalmente conseguir produzir, começar nesse mundo da pesquisa. E se você é aluno do ensino médio e está assistindo esse vídeo, eu fico muito feliz porque você é o cientista do amanhã. Você é o que estará em poucos anos produzindo ciência, mudando a sociedade, trabalhando para o bem comum. E eu realmente fico feliz de saber que pessoas de idade tão nova ainda estão buscando, ou já estão buscando esse caminho da pesquisa e do conhecimento. E aproveito também para você deixar o seu comentário, se inscrever no canal. Esse canal, se você está no ensino médio, vai te acompanhar bastante tempo e eu espero estar aqui para auxiliar nessa jornada. Agora, vamos pensar ou vamos contribuir com algumas elucidações para que você consiga elaborar um material, um artigo científico publicado. Uma coisa que você tem que saber é que cada revista, se você está preparando um artigo científico, você precisa se preocupar com sua publicação. Na verdade, o artigo científico só tem relevância, só tem impacto social se você publicar esse material. E aí, você precisa começar a compreender como funciona esse mundo. A primeira coisa que eu vou falar para você é que existem muitas revistas, na verdade a maioria das revistas, que elas não são publicadas de maneira online. Elas usam outros aplicativos, outras ferramentas para realizarem suas publicações. E aí, para que elas apareçam de maneira online, para que elas tenham, para que as pessoas possam acessar, o que elas fazem? Elas publicam o material, esse material, em bases de dados, em bases de indexação. É como se pegasse esse material que a revista produziu, transformasse ou em HTML ou colocasse o resumo para que a pessoa fosse até a revista pegar, mas a revista precisa dessas bases de dados. Então, quando você olha, por exemplo, o site da Cielo, da PubMed, Web of Science, esses sites não são revistas. Esses sites são apenas bancos de dados, tá? Bancos, repositórios, ou o nome que você quiser dar, plataforma de pesquisa. Mas esses sites nada mais fazem do que pegar o material de uma revista que não foi produzido em HTML, de uma revista que não tem base de dados e colocar esse material online. Se você quiser publicar em que o seu material esteja em alguma dessas plataformas, você vai ter que saber quais as revistas estão lá. A nossa revista, a Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, a gente vai direto para o mundo online. Por quê? Porque a nossa revista utiliza todos os parâmetros de todas as ferramentas da tecnologia moderna. Nós possuímos um banco de dados, então os materiais que nós publicamos, ele já fica indexado no Google Acadêmico, na base de dados da Crossref, num monte de plataformas, sem precisar uma base como essa, porque a gente já tem esse material próprio. Então, você tem que saber o que você está querendo, como você está querendo que o seu material seja achado. Outra questão é a questão do impacto. Como você vai fazer para que seu material alcance o máximo de pessoas possíveis? Isso, para você que está começando a ser cientista, você está no ensino médio, você provavelmente está entendendo tudo que eu estou falando, porque infelizmente, para a gente que é mais velho, muitas linguagens, muitas compreensões técnicas de como funciona essa questão da publicação, das diferenças, ainda é um bicho-papão. Então, às vezes é difícil a gente tentar explicar, ao contrário do que as pessoas pensam, que no mundo acadêmico as pessoas são abertas, são tecnológicas, são modernas. Na verdade, não. Todos os acadêmicos, ou a grande maioria dos acadêmicos, são muito resistentes à mudança e ainda é complicado a gente explicar essas diferenças tecnológicas. Agora, vamos falar do alcance. Se você está pensando em publicar um artigo científico, você tem que ter em mente para quem você quer publicar. Qual é o impacto que você quer trazer na sociedade? Aonde você quer que esse material chegue? Por exemplo, existe
existe uma linha de pesquisadores que eles acham que material científico tem que ser de cientista para cientista. Se for de cientista para cientista, onde estão, esses cientistas? Então, eles publicam em revistas específicas, em revistas diárias, em revistas fechadas, que o acesso não é fácil. Nem todas as revistas têm esse acesso gratuito, na verdade, muito pelo contrário. Existem muitas bases de dados que custam milhões ou bilhões de dólares para o governo e a gente que paga através dos nossos impostos. Essas bases de dados são fechadas. Quem tem acesso, você precisa ter login e senha ou pagar bem caro. E para você ter login e senha, você tem que fazer parte de uma instituição. A maioria dessas instituições são públicas, pagam uma taxa para você entrar nessas bases de dados para ter esse acesso a esses materiais. Por outro lado, por que eu estou falando isso? Se você é estudante do ensino médio, você tem que saber que se você publicar numa revista que só está em bases de dados fechadas, só vai ter acesso nessas bases de dados quem tem essa condição financeira ou quem faz parte de uma instituição pública ou ainda quem pagar por um artigo. E o fluxo é muito grande. Então, se você está querendo ter acesso no Brasil, se você está querendo fazer parte dessa linha de reconhecimento, de diferença para a sociedade atual, você tem que se preocupar aonde a revista que você está pleiteando publicar, ela é indexada no sentido de acesso, onde as pessoas vão acessar. Como eu falei, na Núcleo, por exemplo, na Núcleo do Conhecimento, a gente está indexado em várias bases de dados, dessas de acadêmicos, mas a nossa base de dados principal é o próprio Google, o Google normal e o Google acadêmico. Ou seja, um artigo publicado com a gente, a pessoa vai estar ali no consultório, está com uma dúvida, quer olhar um artigo, ela vai conseguir encontrar pela própria Google, diferente de outros materiais que usam bases de dados específicas e outros mecanismos. Então, você tem que começar a pesquisar aonde eu quero que o meu material esteja e quanto acessível eu quero que o meu material esteja. Outra questão é que muitas revistas não publicam material de alunos do ensino médio. Muito pelo contrário, elas só publicam materiais de mestres ou doutores ou que tenham a assinatura de um doutor. Aí você me pergunta, por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma ciência, infelizmente, ainda muito fechada, muito privilegiada. A grande maioria das revistas que atuam no Brasil são revistas de programas de pós-graduação, que por questão de interesse, elas não têm foco em graduação ou pessoal do ensino médio ou popularização da ciência, porque o foco dessas revistas estão em ter mais subsídios estratégicos para que a CAPES possa avaliar os programas de uma maneira positiva e assim dar mais bolsas, mais benefícios para esses programas com maiores notas. Então, a revista, enquanto revista de um programa de pós-graduação, o interesse dela está em trabalhar dentro de normas beneficiadoras ao programa de pós-graduação. Não é trabalhar necessariamente com essa divulgação da ciência. Então, existe a questão da linha da pesquisa, do interesse existe a questão da linha da revista e do interesse de atuação da revista. Isso você tem que saber também, porque se você é um aluno do ensino médio e você escolhe uma revista dessa, você não vai ser aprovado. Eles vão olhar, vão ver que você é um estudante do ensino médio, vão ver a sua instituição e vão deixar seu artigo de lado e pronto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é mandar um e-mail para a revista, ver se eles aceitam artigos do estudante de ensino médio e quais são as regras que você tem que seguir. Todas as revistas têm lá as instruções para os autores. Então, revistas científicas têm instruções para os autores. Isso é muito importante, porque você vai ter que seguir a instrução da revista. Então, quantas páginas, qual o tamanho, quais os tópicos que você tem que colocar, qual é o número da letra que você tem que ter, são normatizadas, são ditadas pela revista.
revista. Então veja, coisas básicas que você tem que saber. Qual é o alcance que você quer da sua revista? Se a revista, do seu artigo, né? Se a revista que você está pleiteando aceita materiais do ensino médio, como que você quer trabalhar no sentido de normatização e linha de pesquisa? Pergunte para a revista se interessa ao seu escopo e aí você começa a compreender um pouco mais como funciona esse universo da publicação e da pesquisa científica. Mais uma vez, eu quero te elogiar por essa iniciativa, porque você é a mentalidade nova, você é a mentalidade que está chegando agora e quem sabe você pode aqui unir as mãozinhas com a gente para trazer tecnologia, para trazer acessibilidade ao conhecimento científico no movimento que a gente chama de Open Source. Um grande abraço e até a próxima!